Era triste, mas não tanto. Estava entre os mortos aquela que nunca se afastou deles. Não era estranho que encontrasse o amor no cemitério. Olá, trevosos! É um prazer imenso ter vocês aqui comigo, no meu canal, no nosso espaço Trevozinho aqui pelo YouTube. E hoje é dia de vídeo longo, e eu quero narrar para vocês uma história autoral de amor. Mas de um amor com um toque completamente sobrenatural. Então, se você tem alguma sensibilidade a cemitérios e fantasmas, é melhor deixar o vídeo agora. Mas se você curte essas histórias e gosta desses assuntos, eu vou pedir que você compartilhe o vídeo com uma pessoa que, assim como nós, é chegadinho no mundo das trevas. Vamos lá? A beleza da morte. Era um cemitério pequeno e sem nome. Localizava-se às margens da rodovia 287, em algum lugar ermo do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas passavam pela estrada todos os dias, mas a grande maioria nem mesmo o reparava. O pequeno portão de ferro frontal dava para uma rua paralela à rodovia, sem pavimentação e praticamente sem movimento. As árvores à beira da estrada dificultavam a visão dos túmulos. Normalmente, as pessoas viam que ali tinha um cemitério, quando já estavam longe dele. Uma coisa era de comum acordo na região. Aquele local era um pouco macabro, mas os moradores não sabiam exatamente o motivo. Existem outros tantos cemitérios naquela rodovia, maiores, identificados e movimentados, mas aquele tinha algo inexplicavelmente misterioso. Apesar de pequeno, comportava muitas sepulturas. Quase ninguém nunca ia lá. Era como se os familiares não se importassem com os entes queridos que repousavam ali, ou tivessem medo de visitar. Só se via gente por lá em dia de sepultamentos ou finados. Exceto Katrina. Havia poucas residências bem próximas. Numa delas, uma moça de 15 anos chamada Katrina sentia-se sozinha e perdida, vivenciando a adolescência em meio a adultos que envelheceram cedo demais. Ela sempre teve dificuldades em socializar-se com pessoas. Na escola, estava sempre isolado. Em casa, quando a mãe recebia uma visita estranha, Katrina escondia-se embaixo da cama. Melancólica, quieta, solitária. Não gostava de companhias. Pelo menos, não dos vivos. Ao que se saiba, havia se criado brincando no cemitério. A mãe, no início, a proibiu de ir lá. Surrou e castigou quando ela desobedeceu. Mas depois, como de nada adiantava falar, acabou se acostumando. Disse para si mesma que devia temer os vivos, não os mortos. Os parentes, quando a viam vagando entre as sepulturas, diziam que ela era estranha e queriam mandar benzer a menina. Faziam orações, ofertavam seu nome nas missas, como se ela já estivesse morta. Em pouco tempo, ninguém visitava a família, por medo do cemitério ou da própria Katrina e das histórias que ela contava, principalmente quando estava dormindo. Muita imaginação para uma criança. Aquelas histórias pareciam bem reais. O lugar não tinha nenhum código arquitetônico. Cada família fazia sepultura como queria. Alguns faziam logo um mausoléu e garantiam até mesmo o próprio lugar. Outros, abalados com a morte, faziam túmulos menores. A distribuição dos terrenos se dava conforme as pessoas iam morrendo. Não havia enterros,
quem quisesse garantir a moradia eterna necessitaria de muito concreto. Pequenos corredores, túmulos, jazigos e mausoléus. A cor predominante era branco, e com as chuvas de inverno, a sujeira preta escorria e manchava as sepulturas, dando o ar necessário de abandono. Os túmulos coloridos eram destinados às crianças, azuis ou rosas, de acordo com o sexo do inocente falecido. As cruzes que adornavam o local eram diversas, algumas de concreto, outras de ferro, e ainda existiam de madeira, as que menos duravam. Katrina adorava comparar os tamanhos e belezas lúgubres delas. Quando pequena, Katrina levava suas bonecas para o cemitério. Sentava-se no piso mal feito entre as tumbas, brincava de escolinha, de comidinha, piquenique e até fazia lição de casa. Aos 10 anos, ela chegou em casa com um gato branco que havia encontrado no cemitério. Relutante, a mãe acabou permitindo que o animal fosse adotado pela filha, mas tinha um medo dele. Seguidamente, miava alto e tinha dias que corria desesperado pela casa, como se estivesse sendo perseguido, e só sossegava mesmo na presença de Katrina. Certo dia, a menina voltou do cemitério dizendo que o pai iria morrer. A mulher xingou a filha e não lhe deu ouvidos. Estava começando a achar que ela era mesmo estranha, como os parentes afirmavam com veemência. Mas, no dia seguinte, o gato correu para o meio da rodovia e, em uma tentativa de salvá-lo, o pai morreu atropelado por uma carreta. Nunca mais eles viram o animal. E a mãe passou a sentir medo de Katrina, dormindo com o rosário embaixo do travesseiro. Depois que o pai passou a ser um dos moradores do cemitério vizinho, aí sim que Katrina não saía mais de lá. Às vezes chegava em casa de noite. A mãe já não falava mais nada, mas sabia que a filha também fazia visitas noturnas, cada vez que ouvia o rangido da porta se abrindo nas madrugadas. Ouvia a filha saindo, mas não fazia ideia de que horas ela voltava. Sentia que, algum dia, ela não voltaria mais. Conforme o tempo foi passando, Katrina dedicou-se a conhecer cada pessoa sepultada. Passava em frente aos túmulos e lia as lápides. Calculava a idade da pessoa que morreu e imaginava qual motivo havia ceifado sua vida. Na grande maioria dos túmulos, era só isso que dizia: data de nascimento e falecimento. O pessoal ali não era muito criativo para fazer epitáfios. Katrina seguia sua rotina mórbida normal. Entrava no cemitério sempre do corredor direito para o esquerdo e ia cumprimentando todos os mortos, como se fosse uma chamada em um dia de aula. Bom dia, Maria, Joaquim, Susana, Edir, Odionor. Era como se somente pudesse ser feliz naquele lugar. Em casa, estava sempre triste e quieta. Ali, tinha certeza de que os mortos a respondiam. Às vezes jurava que ouvia vozes diferentes dizerem bom dia. Certo dia, uma sepultura em especial lhe chamou a atenção. Havia uma flor rosa, viva e enorme, enfeitando o túmulo. Quem colocou ali? Ela não vira ninguém entrar nos últimos dias, e a flor parecia ter sido colhida muito recentemente. Aproximou-se para observar. Era um jovem que sorria na foto de moldura oval. Estava morto há 5 anos, mas Katrina não lembrava o dia em que ele fora colocado ali. Era loiro, tinha os cabelos com gel, penteados para o lado esquerdo, e incríveis olhos verdes. Katrina se apaixonou. Ou bem, pensou que se apaixonaria se o rapaz fosse de carne e osso, e ela tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Passou a mão pela lápide e leu o nome:
Paulo Eberhard morrera aos 16 anos. Hoje teria 21. Foi para casa e passou a noite pensando naquele rapaz, nos lábios finos, nos olhos convidativos. Sonhou com ele acordada, depois adormeceu e sonhou dormindo. Não era justo a morte a ter separado do único rapaz interessante que ela conheceu na vida. No dia seguinte, a moça, passeando pelo cemitério, pegou uma flor amarela. Agradeceu em voz alta e saiu, completamente feliz. Na cidade pequena, conhecia apenas uma pessoa com o sobrenome Heinz. Doracilda era costureira. Depois da escola, bateu à porta da casa dela. Sabia que aquela conversa seria estranha. Oi? Ela começou. Eu me chamo Katrina. Queria perguntar uma coisa para a senhora. A mulher não fazia ideia do que poderia ser, mas olhou nos olhos telos e confusos daquela moça e a convidou para entrar. Fez uma xícara de chá para cada uma e sentou-se à sala, com Katrina. A senhora tem um parente no cemitério aqui perto? Tenho um sobrinho. Queria saber do que ele morreu. A mulher não respondeu. Katrina então continuou. É que sonhei com ele. Eu sei que parece estranho, mas eu moro perto do cemitério. As pessoas não falam muito comigo, porque eu gosto de passar um tempo lá. Ninguém entende. Acredito, respondeu a costureira. Ninguém entendeu quando eu nunca quis me casar. As pessoas esperam que as moças dessa região casem cedo e encham a casa com filhos. Se é isso que elas querem ou não, ninguém se importa. Eu não vou julgar você. Sempre achei que o meu sobrinho ainda ia voltar dos mortos para fazer alguma coisa. Sabe, a morte dele destroçou a nossa família. A senhora tem ido ao túmulo dele? Não. Só de entrar lá, me parte o coração. Ele morreu faz uns 5 anos, de um raio seco. O quê? Um raio seco. O pessoal da universidade veio explicar. Disseram ser comum. Paulo estava cavalgando no campo. Não choveu aqui naquele dia. Nem em Santa Catarina, nem na Argentina, vai-se saber onde foi que choveu, se é que choveu. Mas um raio simplesmente caiu nele e o matou, junto com o cavalo. Que triste. É. E se ele aparecer nos teus sonhos novamente, diga que tenho saudades. Ela então sorriu. Vocês fariam um belo par. E Katrina pensou no moço por dias. Conversou com o túmulo por dias. Recolheu flores e levou para casa várias vezes. Até que o viu. Simplesmente, ele esperava por ela, no portão do cemitério. E passou a esperar todos os dias. Cada dia estava mais lindo. Sempre gentil, sempre sorrindo e com flores nas mãos. Eles conversavam por horas. Tinham tanto em comum. Katrina sabia que ele estava morto, mas aquilo realmente não lhe importava. Era ali que estava o seu coração. O amor não poderia conhecer fronteiras, e estar com Paulo era a única coisa que desejava fazer. Com ele estava sua felicidade e a sua esperança. E a morte não podia ser superior a isso. Chegou em casa dizendo para a mãe que estava apaixonada e iria se casar. A mãe não se deu ao trabalho de responder. Achava que a menina não batia bem das ideias. Naquela noite, fez um frio de congelar os ossos. Katrina surrupiou o vestido de noiva amarelado da mãe, vestiu-se e arrumou os cabelos num lindo penteado. Passou horas em frente ao espelho. Maquiou-se, perfumou-se. Apanhou as rosas da roseira em frente à casa e caminhou feliz, descalça e tremendo de frio para o cemitério,
que estava coberto por uma névoa misteriosa, nunca vista antes. Ela podia ouvir a melodia de um piano anunciando a festa. No dia seguinte, não estava em casa. A mãe sabia exatamente onde encontrar. No cemitério, estava morta, com a expressão tranquila e feliz, deitada em cima do túmulo de um rapaz chamado Paulo. Katrina nunca esteve tão bela. A maquiagem lhe caíra com perfeição. E o sorriso que esboçava nos lábios era algo que nunca se viu em vida. A morte lhe despertou a mais bela faceta. A menina que viveu melancólica morreu como uma bela e feliz mulher. Era triste, mas não tanto. Estava entre os mortos aquela que nunca se afastou deles. Não era estranho que encontrasse o amor no cemitério. Alguns dias depois, a mãe achou uma carta com a letra feia da filha, escrito: "Não fique triste. Em breve estaremos juntas no meu local favorito." Quando olhou para baixo, o gato estava se esfregando em suas pernas. Assim, decidiu entregar-se quando chegasse a hora. Avaliou a própria vida e não se lembrou do último dia em que foi feliz. Sozinha, sem o marido, sem a filha, não queria ficar. Quem sabe aquela vida de sofrimento não pudesse ser trocada por uma de felicidade em algum outro lugar. Fechou os olhos e lembrou-se do rosto da filha morta. Ela queria adentrar a eternidade com um sorriso como aquele. Lembrar do rosto morto e alegre de Katrina era um consolo para sua alma, que ainda viva há anos morria. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Esse conto é bastante especial para mim, porque foi uma das primeiras histórias de amor que eu escrevi. E como eu costumo dizer, eu gosto de escrever histórias de amor, só que às vezes um dos dois do casal já está morto. Faz parte, não é? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conto tem um toque do gótico, né? Do cemiterial, do mausoléu, da falta de cores, da melancolia. E eu espero que vocês curtam assim como eu. A gente se vê por aqui. Até a próxima. O terror nunca acaba.